Olá pessoal, eu me chamo Denise Braga Sampaio e sou professora do Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia. Esse vídeo é uma parceria do Laboratório de Tecnologias Informacionais e Inclusão Sociodigital, aqui da UFBA, e o Observatório de Pesquisa, Extensão e Ensino em Biblioteconomia do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri, respectivamente LTI Digital e Open. A convite da professora Cleide Rodrigues, eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito dos mapas conceituais. Bom, para começo dessa nossa conversa, é preciso que a gente entenda o que é um conceito. E para isso, vamos nos utilizar das contribuições de Dalberg e do seu texto O que é conceito. Esse texto ele vai estar disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo. Sei bem que vocês já têm uma noção a partir das aulas de indexação do que são os descritores. Pois bem, isso já nos ajuda bastante a entender a lógica dos mapas conceituais e como eles, enquanto uma estrutura diagramática de significado, pode nos ajudar a entender melhor determinadas relações. Bom, como esse vídeo tem fins práticos, eu não vou me delongar em determinados aspectos históricos, mas é importante saber que os mapas conceituais partem da teoria da aprendizagem significativa, do David Ausubel. E tem como pai Joseph Novak. Esse último foi professor da Universidade de Cornell e é pesquisador sênior no Instituto de Cognição Homem-Máquina, IHMC. Decorem esse nome, porque vocês vão utilizar daqui a pouquinho um aplicativo que nos ajudará a montar mapas conceituais e foi concebido a partir desse instituto. O Novak ele começou a desenvolver mapas conceituais já na década de 70 e de lá para cá essas práticas vêm se aperfeiçoando e popularizando, especialmente entre pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento. Para falarmos de mapas conceituais, é necessário primeiramente que nós tenhamos clareza do que são os conceitos. E isso é muito importante para que nós consigamos ir para as próximas etapas, por exemplo, de triar, organizar, segundo uma lógica e também relacionar. Bom, segundo Dalberg, o conceito é a compilação de enunciados verdadeiros sobre determinado objeto, fixada por um símbolo linguístico. Os conceitos são passíveis de características categorizáveis. Por exemplo, conceitos podem dizer respeito à matéria ou substância, e aí a gente pode citar madeira, couro, metal, etc. Qualidade, que pode ser redondo, colorido, grande, pequeno, e isso está muito relacionado ao que a gente vai categorizar no português como adjetivos. Outra característica é a quantidade, que vai dizer respeito a comprimento, largura, peso e assim por diante. Relação, quando se compara a um outro conceito. Processo, que a gente vai chamar também de atividade, que é representado por um verbo e indica uma ação. Modo de ser, que é, por exemplo, estar em pé, sentado e assim por diante. Esse modo de ser diz respeito a uma condição que pode ser permanente ou não. Passividade, quando uma ação é dirigida a si. Posição, que tem a ver com localização espacial, então em cima, embaixo, do lado, assim por diante. Localização, ou lugar, que tem a ver com as questões geográficas, então pode ser um estado, uma cidade e assim por diante, ou um país. E tempo, né, que diz respeito a uma determinação de semana, mês, ano, um período histórico e assim por diante. Bom, nós já vimos que os conceitos eles dizem respeito à representação por meio de signos de dado fenômeno ou objeto. E tem um significado que pode ser atribuído de diversas maneiras a depender do contexto e de como a comunidade em que está inserido atribui tais significados. Esse último detalhe é importante, pois a questão polissêmica pode interferir nesses significados, precisando então desambiguizar para tornar o conceito claro dentro do que se deseja representar. Por vezes, esse processo pode evidenciar processos muito interessantes e importantes, especialmente ao se pensar na segunda parte do nosso vídeo, que diz respeito justamente aos mapas conceituais. Os conceitos podem apresentar entre si relações. Essas relações podem ser hierárquicas, partitivas, de oposição,
ou funcionais. A relação hierárquica, como o próprio nome já evoca, diz respeito a uma condição de conceito de maior abrangência com um conceito de menor abrangência. Nessa relação, ambos os conceitos partilham da mesma característica, sendo que o mais abrangente possui algumas características a mais que os de menor abrangência. Por exemplo, a árvore, ela se divide em uma série de outros tipos de árvores, que podem ser frutíferas, não frutíferas e assim por diante. Por sua vez, a árvore frutífera, ela tem conjuntos de árvores caracterizadas como frutíferas, a exemplo da macieira. Então, a árvore é um conceito maior que abrange vários tipos de árvore, ou seja, várias características. As árvores frutíferas possuem características diversas, mas ainda assim menos características do que o conceito maior, e a macieira, por sua vez, estabelece também a mesma relação, sendo essa última mais específica do que os conceitos anteriormente apresentados. A segunda relação que nós apontamos aqui é a relação partitiva, que diz respeito a um todo, ou seja, um conceito macro, com suas partes. Voltando ao exemplo da árvore, a gente pode falar que a árvore se divide em raiz, caule, folha, flores e frutos, né? Então a relação partitiva ela vai dizer justamente respeito a um conceito maior que apresenta uma série de características, e essas características podem ser conceitos ligados a esse conceito maior. Na relação de oposição, temos conceitos que apresentam características não somente não consoantes, mas inversas entre si. E aí a gente pode lembrar daquela famosa música, né? Não existiria som se não houvesse o silêncio, não existiria luz se não fosse a escuridão. Então, nesse tipo de relação, nessa relação de oposição, a gente tem que um conceito exprime características que se ausentam num outro conceito e que são opostas entre si. As relações funcionais aplicam-se, sobretudo, a conceitos que expressam processos e derivam geralmente de verbos e suas possíveis variações ou valências semânticas. Por exemplo, produto, produtor e comprador. Perceba que há uma lógica estabelecida entre esses três conceitos, onde o produto é gerado dentro de um processo por um produtor. Esse produtor, por sua vez, repassa ao vendedor esse dado produto, e a gente pode ir um pouco mais adiante. Esse produto é então vendido a um outro conceito, que a gente vai chamar de consumidor. Essa relação funcional é muito útil para a criação, por exemplo, de fluxogramas. Tranquilo até aqui? Bom, eu espero que sim. Esses detalhes eles são importantes para que nós falemos agora dos mapas conceituais. Vamos nessa? Os mapas conceituais são diagramas de significado. E como diagramas de significado, eles basicamente são uma imagem que vai traduzir o pensamento do mapeador a respeito de determinada temática. Os mapas conceituais têm um detalhe muito importante que vai diferenciá-los, por exemplo, dos mapas mentais. Os mapas conceituais apresentam termos de ligação entre um conceito e outro. Essa ligação entre termos, essa ligação entre conceitos, a gente vai chamar de proposições. Então, os mapas conceituais apresentam proposições e os mapas mentais não apresentam proposições. Os mapas mentais, basicamente, vão ligar termos com outros termos, palavras-chave com outras palavras-chave. Já os mapas conceituais vão apresentar uma relação entre um conceito e outro. Vocês conseguem perceber nessas duas imagens a diferença entre os mapas conceituais e os mapas mentais? Pois bem, vocês estão vendo aí que o primeiro apresenta proposições e o segundo não apresenta. Essas proposições vão justamente evidenciar como um conceito se liga, se relaciona com um outro conceito. Essa relação entre conceitos, ela vai mostrar uma base. A gente vem do conceito principal para os demais conceitos. Isso não necessariamente quer dizer
que os mapas conceituais obrigatoriamente constituirão hierarquias, né? Na verdade, esses mapas conceituais, eles têm que trazer conceitos que têm relação uns com os outros. Acontece que a gente pode estabelecer relações as mais diversas, infinitas talvez. Então, para ajudar a gente a ter um direcionamento no mapa conceitual, é muito importante a gente trazer um elemento que se chama questão focal. A questão focal vai nos ajudar a dar limites no nosso mapa, a estabelecer o ponto de partida e o ponto de chegada. Portanto, a questão focal, ela vai ser o elemento que vai lapidar o nosso mapa. Além disso, os mapas conceituais eles podem apresentar determinadas estruturas que vão justamente ser o nosso passo a passo no processo de mapeamento, que vai da estrutura mais básica, que é a estrutura linear, à estrutura mais complexa, que é uma estrutura radial, que tem ligações as mais diversas e assim por diante. A gente não vai falar muito sobre isso porque existem cursos que são específicos para essas questões pormenores dos mapas conceituais. O nosso objetivo aqui é trazer os conceitos básicos e trazer algumas etapas básicas que podem ajudar você no processo de mapeamento. Então, os mapas conceituais eles podem ser feitos a partir de algumas etapas. Não é uma receita de bolo, eu já vou dizendo isso para vocês, mas são alguns direcionamentos que podem nos ajudar dentro desse processo. O primeiro deles é a delimitação do tema. É mais ou menos como a gente faz quando está num processo de artigo ou de TCC. A gente delimita o tema, desse tema parte a questão focal. Quando a gente busca a questão focal, delimita essa questão focal, então a gente vai partir para os conceitos. No primeiro momento, talvez até assuste vocês, porque vai ser difícil conseguir pegar conceitos, estabelecer um número grande de conceitos, que é essa fase a gente vai chamar inclusive de tela em branco. Mas depois de um certo tempo, quando você começa a estabelecer algumas relações, de repente conversa com alguém, ou mesmo vai tentando moldar num momento básico o seu mapa, há o que a gente vai chamar de explosão conceitual, que é quando começa a surgir vários conceitos, muitos, e aí você tem que começar a dar um freio nessa explosão, porque senão o seu mapa vai ficar gigantesco e corre inclusive um grande risco de você fugir do tema, fugir da pergunta focal. Para não fugir da pergunta focal, é interessante a gente sempre retornar a ela. Faça uma proposição, veja se essa proposição ela tem a ver com a minha pergunta focal. A respeito das proposições, é interessante que a gente observe duas coisas muito importantes. Se a minha proposição está clara e se minha proposição está correta. Como assim se está clara? Quando nós fazemos uma proposição, é necessário que a relação de um conceito com o outro apresente um elemento básico, que a gente vai chamar de verbo. O verbo, ele vai mostrar para a gente qual é a relação e que tem a ver com aqueles elementos que a gente falou lá no começo do vídeo sobre os conceitos. Então, qual é a relação de um conceito com o outro? É uma relação partitiva? É uma relação hierárquica? Qual é o tipo de relação que eu quero montar? E esse tipo de relação ela vai ter também que responder à minha questão focal. Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente é justamente se está correto ou não. E aí eu vou dar um exemplo muito bobo, mas que pode nos ajudar a entender. Frango faz parte do café da manhã. Frango é um conceito, tranquilo. Faz parte de é uma proposição clara. Café da manhã é um outro conceito. Então tá tudo correto até aí. Até certo ponto. Eu não sei vocês, mas eu não como frango no café da manhã. Eu quero acreditar que vocês também não. Então, essa proposição, ela está clara, porque a proposição está correta, mas os conceitos que foram utilizados para essa proposição
não estão lá muito corretos. Talvez a gente coma frango num outro momento. Por exemplo, eu posso comer frango no almoço. Frango faz parte do almoço. Aí a gente tem tanto uma proposição clara quanto uma proposição correta. Então esse detalhe é muito importante, principalmente quando o mapa ele é gigante, a gente tem a mania de não ler direito as proposições e algumas sair como um ponto fora da curva. Eu falei agora há pouco que para as proposições estarem claras é necessário a existência de um verbo. Não é obrigatório, mas como diz aquele vídeo, é de bom tom. Você não usar verbo numa proposição, pode usar. Se é de bom tom, aí é outra história. Então, por exemplo, quando a gente coloca café e leite. Café é um conceito, leite é outro conceito. Mas esse é que liga café e leite, tem algum significado? Deixa a proposição clara? Não. Então, é bom que a gente evite, porque aí a parte de clareza da nossa proposição, ela fica comprometida. O que pode nos ajudar, por exemplo, a ver a clareza e a correção de uma proposição é a tabela de clareza proposicional. Nessa tabela, a gente vai elencar todos os conceitos e todas as relações entre eles. Então, o que é que a gente vai ter? Conceito A, proposição, conceito B, clareza, correção. E isso você pode fazer, por exemplo, no Excel ou na tabela do Word. Eu recomendo, por exemplo, a tabela do Excel, que é mais fácil de trabalhar. E aí você vai elencando todos os conceitos, todas as proposições em relação aos conceitos que se relacionam. Isso vai mostrar quais são as proposições claras e as proposições que não estão claras. Agora que a gente sabe que existem os conceitos, as proposições, do grande auxílio da tabela proposicional, quais são as etapas que a gente pode fazer para o nosso mapa? Elaborei a questão focal, peguei os conceitos, vou separar esses conceitos em categorias para me ajudar no momento da montagem. E então eu faço a estrutura que vai representar o meu mapa conceitual. Nessa etapa de trazer os conceitos, é interessante que você vá enumerando cada conceito, que você categorize, e aí você vai extraindo aqueles conceitos que não tem muito a ver com o seu objetivo, com a sua questão focal. Depois que você faz essa triagem, pensa mais ou menos, categoriza cada um, você vai estabelecer os níveis do seu mapa conceitual. E aí você entra na geografia do mapa, que é uma coisa muito interessante, é uma etapa muito legal de ser feita. Uma outra coisa que é interessante é você pensar na metodologia estética do seu mapa. Cuidado com as cores. Use as cores com inteligência. Não vá deixar o seu mapa todo colorido pensando que vai ficar bonito. Pense na função de cada cor dentro do seu mapa. Uma outra coisa que eu digo para vocês é que é muito importante, principalmente para a pessoa que vai ler seu mapa e não é um mapeador, que você coloque as setas indicando quais são as direções, os direcionamentos do seu mapa, porque isso vai ajudar no momento da leitura. Uma outra dica que eu posso dar para vocês, principalmente se você é mapeador de primeira viagem, faça o seu mapa no papel. Use post-it, vá colando na parede, faça um quadro que possa te ajudar, porque isso vai te dar uma familiaridade com a estrutura, né? Você vai trabalhando em cima desse processo de criar conceitos, de categorizar esses conceitos, de pensar uma hierarquia, e aí depois você vai treinando no software. Inclusive, softwares, os mais diversos hoje em dia, existem para mapeamento conceitual. Eu, particularmente, uso do IHMC, o Instituto do Novak, porque eu acho que ele tem muitos elementos que dizem respeito à coisa orgânica do mapa conceitual. Então, as proposições, as cores, os formatos, como é que se dá essa estrutura. O software do IHMC, que é o CIMAP Tools, ele, por exemplo, nos dá a possibilidade de criar estruturas de conhecimento, que são uma espécie de metamapas.
É isso mesmo, é como se fosse um mapa dentro do outro mapa. Além de dar a possibilidade de incrementar com figuras, com links e assim por diante. Mas isso aí já é um nível muito elevado de mapeamento conceitual. Por enquanto, a gente pode ficar com essa parte básica de utilizar o CMap Tools para colocar os conceitos, as proposições, escolher as cores que melhor se adequam a cada categoria que foi estabelecida e assim você fazer um bom mapa. Bom, eu sei que foi muita coisa para esse vídeo, mas eu espero ter ajudado vocês. Se você gostou, não se esquece de curtir, de seguir a página do Open e se tiver alguma dúvida é só entrar em contato. Todas as informações que foram trabalhadas nesse vídeo em termos de referências, o site para vocês baixarem o CMap Tools e outras questões que eu considero interessantes para vocês saberem um pouco mais sobre mapas conceituais, eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem de mapear e a gente se encontra por aí. Um forte abraço e até mais.